Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Papo de Gigante. E hoje aqui do meu lado, Manuel. O Manuel, que é conhecido meu, um grande amigo, um grande parceiro de muito tempo, desde a época da Involves, anos atrás, né, Manuel? Exatamente, né, Rodrigo? E nós estamos aonde? Na sede da ATM, para você que acompanha já as nossas iniciativas aqui no Gigante do PDV. Você já conhece um pouco esse ambiente, né, onde a gente realiza as rodas de liderança. Então, Manuel, muito obrigado aqui pela presença, né, na sua própria casa. Eu sou um visitante aqui, já quero te agradecer por isso e seja bem-vindo ao Papo de Gigante. Imagina, eu que agradeço, né? Mais do que isso, você não é um visitante, né? Você é uma pessoa que nos inspira, né? E desde que eu te conheci, realmente acho que a conexão aconteceu muito forte, né? A gente teve, assim, talvez aquela questão dos mesmos valores e esse fit aconteceu desde o início. E já faz tempo, hein, Rodrigo? É, né? Foi legal. Mas assim, mas eu posso ser muito sincero em dizer que eu acho que eu conheci verdadeiramente o Manuel nesse ano. Sabe? De fato. A gente teve aquela conexão mais profissional, acredito, mas Sim. acho que agora, nesse meu retorno para o mercado, depois de alguns bons anos aí longe, eu pude de fato perceber a tua parceria, não só, né, a tua como pessoa, mas de todo o time, né, de todo o time da ATM, que me recebeu muito bem aqui, já me convidou logo que descobriu que eu estava vindo para São Paulo, né? Não, passa aqui na ATM, vem conhecer a nossa estrutura, vem tomar um café com a gente, né? O Felipe, a Carlinha, então, exatamente. assim, eu acho que isso é basicamente reflexo da liderança, né? E a gente fala muito sobre isso nas rodas de liderança, então, parabéns, né, por essa jornada. E vamos começar falando sobre essa jornada, Manuel. Acho que pouca gente sabe essa história empreendedora, né, do Manuel empreendedor, né? Sim, Então, sim, hoje Grupo ATM, vamos tentar dar uma resumida aí, linkando com esse fato histórico que gerou essa conexão entre a gente lá no passado, né? Mas antes eu queria dar um destaque, né? Olha só isso aqui, que coisa... Olha que legal, hein? A ATM com a nova marca, o rebranding, né? Já aqui para vocês. E os gigantes do PDV lado a lado. Legal realmente demais. Realmente ficou extraordinário aqui, hein? Ficou muito bom mesmo. E é fato, né? A gente... Tô muito feliz de estar aqui podendo conversar com vocês, da gente bater esse papo. A nossa relação começou, né, Rodrigo? Praticamente... acho que uns 12, 13 anos atrás. Por aí. E foi uma coisa assim que acho que o Rodrigo vai poder até explicar a visão dele, depois eu dou a minha visão. Mas quando a gente encontra pessoas que têm o mesmo propósito, mesmo que você não saiba qual é o propósito dessas pessoas, acaba que, né, essa energia acaba ajudando a essas pessoas se conectarem com uma intensidade muito forte, né, muito grande. E foi o que aconteceu, né, com a ATM e, no caso, na época, o Rodrigo, né, o Rodrigo ali vestindo a camisa da Involves e a gente como ATM. E realmente foi uma coisa que acho que é muito interessante a gente dizer. E começou de uma forma um pouco inusitada, né? Eu vou contar um pouquinho essa história. Eu acho que cabe aqui, porque é um case, verdadeiramente um case. Sim, sem dúvida. Uma grande conta, né, uma grande empresa do segmento de beleza. A gente na Involve estava com essa oportunidade de fazer essa venda, né? E existia um grande desafio na época, isso já faz o quê, Manuel? Sei lá, uns 10 anos, pelo menos, né? Mais ou menos isso. Então existia um grande empecilho para o fechamento, para a contratação da nossa solução na época, que era basicamente o smartphone. Sim. Para o cliente contratar a solução da Involves, ele precisa de um smartphone de boa qualidade e que resolva esse problema de fato para poder rodar a aplicação da Involves na época de forma adequada, sem travar, sem, enfim, né, tendo aquela veracidade com relação ao GPS e critérios técnicos. Sim. E, enfim, isso era um entrave, porque exatamente. o software ele resolvia de fato o problema, né? Eu acho que isso era... tanto é que a Involves ela cresceu o que cresceu, graças ao que entregava e inclusive continua entregando para o mercado hoje, né? Exatamente. Mas aquilo foi um problema e aí lá vai o Rodrigo pesquisando pela internet afora. Aí o Rodrigo acha uma empresa chamada ATM, liga para a empresa, né? E chegou até mim, olha, tem
um cliente, né, um potencial cliente, ligando aqui querendo uma solução e ele quer falar, só que ele quer falar com o proprietário da empresa, porque é uma solução que ele precisa realmente de uma certa agilidade, eles estão com uma certa urgência, é uma venda que eles têm que fazer, uma venda grande, importante para a empresa deles. E aí eu falei, não, deixa eu ver aí, peguei o contato, né, liguei, atendeu o Rodrigo Lamin. Ô Manuel, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Lamin, eu trabalho na Involves e a gente tem uma oportunidade, vejo que você na sua empresa faz aluguel de celulares e nós temos aqui uma multinacional, né, uma grande multinacional francesa que nos deu um desafio. Eles querem a nossa solução, mas eles não querem comprar aparelho. Né? Exatamente. E aí eu vi que você aluga aparelho. Você conseguiria vir para o Rio de Janeiro essa semana fazer uma reunião com essa empresa? Aí eu falei, bom, Rodrigo, primeiro, muito obrigado pela confiança, a gente não se conhece ainda, mas, lógico, estou à disposição, se você precisar eu vou até aí. Fomos até o Rio de Janeiro, marcamos uma visita naquela semana juntos. Exato. Aí eu conheci o Rodrigo no Rio de Janeiro, desci no Rio de Janeiro, falei, será que isso é verdade mesmo? É golpe, né? Estão querendo me sequestrar aqui. E aí cheguei lá, o Rodrigo estava lá na porta da empresa, né? Na portaria da empresa, a gente alinhou o discurso, ele me explicou melhor, logicamente, né? Nesse meio tempo, como que era o desafio. E a gente realmente atendia 100% do que essa empresa necessitava, né? Que é não só o aparelho alugado, mas com todo o serviço, né? De suporte, Exato. manutenção, backup, seguro, umas coisas que a gente sabe que as operadoras não fazem e a gente criou esse modelo de negócio há 18 anos atrás e na época a gente já tinha uns 8 anos de experiência fazendo isso. Eu falei, Rodrigo, experiência a gente tem, a gente consegue entregar o que o seu cliente está pedindo. Né? É uma questão agora da gente vender a ideia para o cliente. E foi isso que aconteceu, né? Fizemos uma reunião com o cliente. Isso, nossa, faz 10 anos e hoje segue cliente ainda, Manuel? Já cancelou? Como é que está o processo? Essa empresa, essa multinacional, continua cliente da base, né? Já renovou o contrato 5 vezes. Nossos contratos são de 2 em 2 anos. Né? Já está na 5ª renovação, já está há 10 anos com a gente. Que maravilha. E a gente ampliou ainda muitos negócios lá. E saímos não só da parte da Involves, mas conseguimos ampliar para outras diretorias. E é isso que acontece, né? Quando a gente tem um problema, ao invés da gente querer solucionar, buscar ajuda, né? Acho que essa é a grande mensagem, né, Rodrigo? O Rodrigo teve a humildade de falar, olha, eu não resolvo esse problema para você, mas eu vou achar quem resolve e a gente vai trazer essa pessoa aqui e nós vamos resolver essa questão para realmente fazer essa venda. E é isso, né? Eu acho que esse empreendedorismo, essa visão, né, de que não se cresce sozinho, se cresce juntos, é algo que eu aprendi com o Rodrigo e que eu levo também aqui para a ATM, né? A gente faz realmente parcerias com pessoas que a gente acredita, empresas que a gente acredita e essas parcerias geram cada vez mais resultado. O Manuel, foi muito legal porque, enfim, a gente conseguiu perceber naquele momento que poderia ser um potencial parceiro, gerador de negócios e vice-versa. Ou seja, isso é a parceria na essência. Exato. Só que é lógico que a parceria de fato mesmo, ela vai se construindo com o tempo, né? E aqui publicamente quero te dizer que de fato foi um grande parceiro. Durante os 10 anos que eu fiquei como líder da empresa, né, a gente teve realmente vários projetos e sempre que precisava fazer um piloto, né, Manuel? Vamos fazer um piloto num cliente tal. Contava com a ATM, colocava os equipamentos, exatamente, né, então disponibilizava os equipamentos e aí obviamente o cliente sentia de fato a solução rodando e o fechamento era muito acelerado por conta disso. E aí todos ganham, né? Eu acho que é a base realmente da parceria, mas acima de tudo o comprometimento, né, Manuel? Eu acho que é o grande diferencial da ATM, além de todos os benefícios que a empresa hoje oferece para o mercado, é esse contato humano de suporte, né? O cuidado no atendimento, que eu acho que é o que a gente escuta até hoje. Que é assim um grande diferencial nosso e acho que aí também existe uma grande sinergia, que é a agilidade, né? Então até essa questão quando aconteceu lá atrás e o Rodrigo falou, eu preciso que você venha para o Rio de Janeiro essa semana para a gente resolver isso. E aí eu depois fui saber, né, Rodrigo, foi engraçado que a gente lá se conheceu, fizemos a reunião, depois fomos lá, fizemos algumas conversas, né, logo na sequência. E aí um dia eu perguntei pro Rodrigo assim, falei, Rodrigo, aquele dia que você me ligou, você me ligou, foi só a ATM que você procurou? Ele falou, não, mano, eu liguei para 4 empresas que faziam o que você fazia.
A única que falou que estava no Rio de Janeiro naquela semana foi você. E essa é uma característica também de empresas que, né, resolvem as questões na hora que tem que ser resolvido. E realmente foi o diferencial da ATM, a agilidade, que acontece até hoje, né? A agilidade é um grande valor na ATM. Então os clientes que nos contratam acabam se surpreendendo realmente com um processo, né? Assim, digamos que a gente entrega rápido os equipamentos, faz as reuniões, atende o cliente de uma forma ágil. Então tudo é ágil dentro da ATM e eu vejo isso também como um diferencial. E essa agilidade, né, como empreendedor, eu acho que é o que falta às vezes para alguns empreendedores. Né? A gente não precisa ser o melhor, a gente precisa ser o mais rápido, né, o mais ágil. E esse é um lema que eu trago na ATM e que deu muito certo para o Rodrigo na época, não só para esse cliente que está há 10 anos com a gente, mas com todos os outros clientes, né, Rodrigo? Exato. Então, assim, precisava fazer uma POC. Né? Diversos cases, clientes. Esse cliente foi o primeiro grande case, mas depois dele vieram vários, por quê? Rodrigo falava, Manuel, tem uma empresa assim, eu preciso de uma POC para essa semana. Acontecia, entregava POC na semana. Exatamente. E isso até hoje, a gente continua fazendo isso. Fazia muito mais do que o combinado, né? Eu acho que esse é um ponto que hoje eu valorizo muito isso em qualquer iniciativa que eu vá fazer. Sim. Eu busco fazer mais do que o combinado, né? Porque é onde justamente a gente consegue deixar aquela nossa marquinha. Encantar o cliente. Né? Exato. Que é o tal do over delivery, né? Escutei isso de um músico uma vez, eu contratei esse músico e ele falou assim, Manuel, você está me contratando para X horas, mas eu vou fazer um over delivery para você. Olha aí, legal. Termo bonito, hein? Termo bonito, né? Para entregar um pouco mais. Legal. Ô, Manuel, e de lá para cá, vamos lá, puxa, já se passou mais de uma década, né? Sim. Vamos recapitular essa jornada. Hoje a ATM, então, ela é um grupo que tem 3 empresas. Fala um pouquinho sobre isso e especificamente sobre a parte de outsourcing de smartphones, o quanto cresceu nessa jornada, nesse de 18 time, anos, sim. Foi interessante porque quando nós nos conhecemos, a ATM tinha 8 anos e eu me lembro como se fosse hoje, nós tínhamos aproximadamente, acho que 8 mil aparelhos alugados na época, né, com o serviço completo de outsourcing, em mais ou menos 50, 60 empresas. E naquele momento a ATM já estava preparada para um crescimento rápido, mas a vinda, no caso da parceria com a Involves e com o Rodrigo, acelerou muito isso. E a gente conseguiu, né, através dessa parceria e de outras parcerias que vieram vindo de outros parceiros também, acelerar muito o negócio. Então, de lá para cá, nós atingimos, né, recentemente 70 mil equipamentos gerenciados e alugados, né, no mercado brasileiro. Somos, acredito que a maior empresa de locação de celulares exclusivamente. Nós temos outras empresas que locam notebooks, locam outros equipamentos de informática. E nós, a ATM, também fazemos a locação de diversos equipamentos, mas isoladamente. Smartphones, eu acredito que nós somos a maior. E estamos com, né, 70 mil equipamentos e já atingimos também com as operadoras aí mais de 50 mil linhas gerenciadas também, né? E isso é um diferencial da ATM, né? Nós conseguimos colocar não só o aparelho, mas como a linha que o operador que o cliente decide, né? Da operadora que o cliente quiser. E o cliente não precisa contratar a operadora. A gente consegue entregar um serviço completo. Sim. E esse foi um grande diferencial naquela negociação, me lembro até hoje. E aí foram 2 coisas que eu ouvi naquela reunião que a gente fez no Rio de Janeiro há mais de 10 anos aí, né? 10 anos atrás. Eu me lembro que o diretor de TI na época fez 2 perguntas. Ele falou assim, mas quem é a ATM? Primeira pergunta, mas quem é a ATM? Né? A gente, numa multinacional, quem é a ATM? Aí eu expliquei que a ATM já fazia isso há 8 anos e já éramos uma das empresas que mais tínhamos base na época. E a segunda pergunta ele falou assim, a primeira foi quem é a ATM e a segunda assim, por que a nossa empresa tem que contratar a ATM? Né? Me dá um bom motivo para a gente escolher vocês e não outros. E aí a gente, né, explicou a agilidade, a parceria, a sinergia com a Involves, que a gente estava disposto a crescer juntos, que nós resolveríamos as questões em conjunto, não prometemos, né, milagre, não prometemos algo que nós não conseguiríamos entregar. A gente foi bem realista e falou, olha, a gente vai fazer o nosso melhor,
mas a gente vai se ajudar, né? Então, se a gente tiver um problema no aparelho, a Involves vai nos ajudar. Se a Involves tiver um problema no software, nós vamos ajudar a Involves a resolver esse problema no aparelho. E foi o que aconteceu, né, Rodrigo? Exatamente. De fato, os problemas acontecem, Sim. só que nós tínhamos ali uma sinergia de solução que o cliente não percebia muitas vezes, ou quando o cliente percebia que algo precisava ser melhorado, nós já estávamos com a solução quase pronta, né? E assim a gente também é muito transparente com o cliente, como sempre fazemos. Problemas todos nós temos, mas o importante são empresas que estão dispostas a solucionar de uma forma ágil, rápida e entregar o menor SLA possível. E acho que é isso legal, que né? deu muito certo desde então. Muito e com bom. isso a TM também... Foi legal, pessoal, porque a vida do Rodrigo, a parceria com a Involves, fez a ATM subir de nível. Então, assim, para atender a Involves, nós tivemos que também crescer muito, né, o nível. E a Involves crescia junto. Então, assim, Exatamente. a Involves crescia em governança, né, em produto, e a ATM teve que acompanhar esse crescimento. Então, eu acho que foi realmente assim, o grande divisor de águas da ATM foi legal. a parceria com a Involves. Legal. E, putz, E não tenho dúvida, né? Isso a gente tem que registrar. Agradeço também a Involves. imagina, claro. Porque de fato foi uma grande empresa que nos ajudou a crescer com qualidade e foi realmente essa história, foi uma jornada incrível. que legal. Por mais que hoje não faço mais parte da companhia, mas eu me sinto ainda um eterno envolvido, né? Sim, com eu certeza. acho que, então, fica aqui também o meu agradecimento, porque enquanto eu estive lá, realmente, essa parceria ela foi genuína, tanto é que hoje estou aqui. Até hoje, tem clientes que, não só essa multinacional francesa, mas vários clientes que nós negociamos na época, na sequência, né? Essa foi a primeira empresa, mas vieram várias outras. Eu acho que durante uns 3 anos aí, a gente trouxe talvez uma base de uns 20 mil equipamentos. A gente mais que triplicou o tamanho da empresa e a Involves também mais que dobrou de tamanho na época, né? Eu lembro que foi um crescimento conjunto das empresas. Então, é isso. Foi realmente algo que até hoje perdura e as empresas estão com a gente até hoje, não só essa, mas as outras também, né? E o Rodrigo agora está aqui com a gente. Nada é por acaso, né, Rodrigo? É verdade, né? Tudo tem um motivo maior, né? A gente só não enxerga assim, no início, né, Manuel? Eu falo quem tem fé que são as deucidências, né? Existem as coincidências, mas para quem tem fé, eu sou uma pessoa de fé, o Rodrigo também tem a fé dele. Mas, enfim, eu acho que há deucidências, né? Deus une essas pessoas para que elas possam também, não só naquele momento, mas crescer juntas. E hoje aqui estamos novamente num novo projeto, que é o Gigantes do PDV, que eu apoio, né? A TM apoia esse projeto. Até porque os promotores de vendas são um público muito... usuário, né? São os nossos grandes usuários. Exato. Então, são usuários assíduos aí do smartphone da ATM. Exatamente. Então faz total sentido a gente estar conectado, né? Com certeza. Mas algo que também assim não foi um planejamento de estar aqui, assim, nossa, um plano estratégico da minha retomada. Então acho que as coisas foram se conectando e eu acho que né? foram acontecendo. E eu estava me lembrando agora, das últimas 2 rodas de liderança, mais especificamente a última. E olhando aqui esse espaço cheio de gente, né? Então é algo que até, de certa forma, me emociona, porque faz parte da história, sabe? Da minha história enquanto empreendedor, enquanto sonhador, né? Eu acho que todo empreendedor, ele sonha também, senão não é um empreendedor nato, né? Vamos dizer assim, né, Manuel? Tem que ter, a gente é sonhador, né? E aí empreendedor que não sonha nem começa, aí nem tem que ter algum parceiro, algum sócio que vai puxando, aterrissando, mas tem que sonhar, né, Manuel? Tem não que pode sonhar. deixar de sonhar. E eu né? acho legal do Rodrigo que ele sonha grande e os sonhos, né, do Rodrigo, acho que um deles ele me compartilhou uma vez, eu tenho o sonho de fazer um grande evento. Ele construiu um grande evento, né, que todos já conhecem e que hoje já tem outro nome, não é mais o evento como ele foi criado, mas foi um grande sonho que você realizou. Então eu conheço o Rodrigo daquela época, que ele sonhava alto e eu acreditava nos sonhos dele e também tinha os meus, né? E eu acho super importante isso. E agora o Gigantes do PDV também é um grande sonho que já está sendo realizado. O Gigante do PDV é um sonho gigante. Exatamente. Por isso do nome, né? E é assim mesmo. E que vai se tornar maior do que acho que todos os teus projetos anteriores, eu não tenho dúvida disso. É isso aí, se for a vontade de Deus, com certeza vai ser e já está sendo, né? Sim. A gente já está percebendo essa conexão com as pessoas, quem está se aproximando de fato
são pessoas do bem, que têm um alinhamento de valores, de princípios. Então, eu acho que isso está sendo muito legal mesmo, me enche de orgulho, me dá cada vez mais vontade de fazer o negócio acontecer. Com certeza. E a gente não é nada sozinho, né? Então, agradeço mais uma vez aqui a ATM, agradeço a vocês que também estão acompanhando, estão torcendo por esse projeto, que é o Gigante do PDV, que mais uma vez eu vou repetir aqui, são 3 pilares fundamentais: gerar mais conhecimento, mais valorização e prosperidade para a classe de promotores de vendas do Brasil. Então isso assim, ó, é muito prático, objetivo, e todas as iniciativas do projeto têm origem em algum desses pilares que a gente está falando aqui. Tá? Exato, e isso então, também me chamou muito a atenção, né, Rodrigo? Quando você falou dos pilares, de fato faz muito sentido para mim, porque o propósito da ATM também tem muita ligação com os pilares que o Rodrigo trouxe. Então eu falei, não, Rodrigo, eu tô dentro e o que a gente puder fazer para ajudar, né? Inclusive eu até prometi uma premiação, né? Quando o Rodrigo lançar aí alguma ação para reconhecimento. Eu sou uma pessoa que reconheço muito o meu time, né? Eu sou um profissional, né? Digamos assim, um empresário que gosta de reconhecer, gostava de ser reconhecido, porque eu fui CLT, viu, Rodrigo? Então, eu não sou empresário, sei. eu fui 15 anos CLT e estou há 18 anos empresário. Então, assim, né? Eu primeiro fui CLT e gostava muito de ser reconhecido, então hoje nas empresas do grupo eu reconheço muitos profissionais. E quando você falou que um dos pilares é reconhecimento, eu falei, Rodrigo, o dia que você fizer algo para reconhecer, pode contar com um patrocínio da ATM para fazer, né, o reconhecimento desse promotor. Então, o dia que você criar alguma coisa, né, a gente falou de uma viagem, né? Mas a gente pode converter em outras coisas também. Mas viagem, eu particularmente acho que é uma forma de reconhecimento, porque o promotor, ele leva a família dele. Né? Então, a melhor forma de reconhecimento não é só dinheiro, é você proporcionar momentos deste profissional, né, que merece ser valorizado e que, para mim, assim, é um início de carreira muito interessante. Né? Alguns que seguem essa carreira depois podem virar vendedores. Eu gostaria de dar essa oportunidade para esse pessoal também, que fui vendedor. Né? Eu tive essa alegria, né? Essa honra de trabalhar com promotores enquanto eu era vendedor. E aí eu vejo que essa conexão do vendedor com o promotor é super importante. E o vendedor tem que dar oportunidade para, quando aparecer vagas nas empresas, trazer o promotor. Eu fazia muito isso. Né? Levei diversos promotores para, né, vendedores, e depois esses se tornarem supervisores, até gerentes de venda. Então, eu acredito muito nesse pilar, né, do reconhecimento. E sabe, Manuel, até com relação a isso que você comentou, existe um programa dentro do... Só para vocês entenderem, talvez, né, nem todos que estão assistindo saibam disso, existe um programa dentro do projeto Gigante do PDV que chama Jornada de Valor, que é um projeto meu com a minha grande amiga e uma das principais treinadoras de força de vendas hoje do Brasil, a Priscila Plaça. Nós criamos um programa de desenvolvimento para preparar promotores de vendas que têm o desejo de galgar aí uma carreira na área de vendas. Olha, que legal. Então, assim, é um programa são 3 encontros, aí tem as atividades, tem toda a metodologia da Pri, que ela inclusive tem um livro sobre essa metodologia que ela lançou, né? Ela treina grandes empresas há muitos anos. Ela começou como promotora de vendas. Olha, que legal, cara. Né? Isso arrepia. Isso arrepia, de arrepiar. A gente percebe até nas rodas de liderança um pouco disso, né? Uma pergunta que eu faço é: você começou como na carreira de trade, hoje como gestor? Muitos colocam, comecei como promotor. Então acho que nada é por acaso, e o projeto ele nasceu justamente por conta desse sentimento de desvalorização de muitos promotores, né? Então eu consegui identificar isso. Acho que por conta até da própria experiência minha treinando muitas equipes pelo Brasil afora, eu percebia que alguns atos de algumas lideranças, principalmente lideranças de primeiro nível, né, que têm o trato direto ali com um promotor de vendas, não estavam preparadas para lidar com a tecnologia e acabava utilizando a ferramenta de uma maneira equivocada, né, no sentido de controlar aquele profissional, de rastrear e até perseguir.
muitas vezes, né? E não é o esse que o caminho, é um né? grande erro, na verdade, né? A tecnologia ela tem que ser um auxílio, Exato. não um peso, um fardo, né? Exato, eu também brinco, eu gosto sempre de tentar encaixar as coisas em 3 pilares, né? E aí existe um Rodrigo, clássico, sempre tem os 3 pilares. Existe um clássico que é processo, ferramenta, aí no caso a tecnologia e pessoas. Sim. Eu hoje gosto de trocar o termo pessoas por humanos, seres humanos, né? Sim. Que é justamente ter essa visão mais sistêmica daquela pessoa que está lá executando uma atividade, no nosso caso aqui, no ponto de venda. Tá? Então, enfim, eu acho que a gente poderia ficar aqui realmente conversando por horas e horas a fio, né, Manuel? Com certeza. Eu tenho um carinho gigantesco por ti, né, por toda a família. A empresa é uma empresa familiar, gente, isso é um diferencial, na minha visão, muito grande, tá? Então, tanto é que por isso que está no mercado aí há 18 anos, né? Então, e vem crescendo de uma forma muito sustentável. Sim. E acho que agora também a gente tem umas metas aí audaciosas, né, Manuel? Exato, né? E ainda depois de uma empresa virou 3, né? Você falou conta assim, aí, conta um pouquinho essa. dos grupos, do grupo das empresas. Então, assim, há 18 anos atrás começamos a ATM e há 8 anos atrás, mais ou menos, meu filho ia se formar em engenharia, né? E você até falando que é uma empresa familiar e realmente acho que é o grande sonho de todo pai é encaminhar um filho, né? Seja que ele vá para fazer aquilo que ele gosta e aquilo que ele realmente se identifica. E o meu filho sempre gostou muito, né, o mais velho, né, o Thiago, de carros. Então, eu até levava ele em todo o salão de automóvel, dos 5 aos 17 anos, assim, acho que todos os salões que tiveram, ele foi em todos. E aí ele ficou até mais, eu sempre gostei de carro, mas ele ficou mais do que eu, né? Eu acabei criando um filho que gostava tanto de carro, porque eu levava eles no salão de automóvel e tal. E aí ele gostava muito de engenharia, né? E aí ele falou, pai, eu vou fazer engenharia mecânica. Eu falei, legal. E o grande sonho dele era trabalhar numa montadora, né? Fazer engenharia mecânica, porque o negócio dele era carro. E é até hoje, né? Depois eu conto aqui. Mas com 8 anos de ATM, né? Há 8 anos atrás, na verdade, 10 anos de ATM, a ATM tem 18 anos, eu levei já esse meu filho para a China, né? O Thiago para a China comigo, e a gente negociava os fornecedores na China. E aí eu vi numa feira automação residencial. E ele estava no último ano de faculdade, né? Eu falei, filho, tá aqui um negócio que já existe no Brasil, mas se a gente levar um modelo de negócio diferente, que possa democratizar a automação residencial. Legal. E se você estiver disposto a tocar esse negócio, eu te ajudo no começo, mas fica à vontade. Se você quiser trabalhar em montadora, que é o teu sonho, pode trabalhar. Sim. Mas se você quiser empreender, né? Se você quiser empreender, eu estou aqui para te ajudar, né? E aí ele virou para mim, eu nunca esqueço. O Thiagão virou para mim e falou assim, pai, eu quero empreender porque eu quero ser um empreendedor como você. Nossa, cara, aí o coraçãozinho foi a coração quase saiu pela boca, né? Que legal. Aí eu falei, é verdade, tio, você não quer mesmo ir trabalhar em montadora? Ele falou, não, a gente estava até nessa viagem, né? Isso é profundo, hein, cara, que aí legal. Ele falou assim, não, pai, eu tô pensando melhor, eu acho que montadora é legal, mas eu gostaria de tentar empreender. Se não der certo, eu vou ser engenheiro de montadora. Eu falei, não era melhor você tentar primeiro ser engenheiro e depois empreender? Ainda tentei desencorajá-lo, né? E aí ele falou, não, eu vou empreender. E ele, de fato, há 8 anos atrás, empreendeu com a TM Home. Eu ajudei, acho que no primeiro ano, 2 anos no máximo, ali como mentor, um pouco financeiramente. Mas ele conseguiu em 8 anos, né? Hoje a TM Home é uma das maiores, é a maior empresa de automação residencial do Brasil com a maior rede de franquias. São 27 lojas, né? São 27 franqueados e 3 lojas próprias. Então, assim, eu me encho de orgulho porque né, o Thiago ele fez essa jornada de empreendedor, né? Passou por tudo que um empreendedor passa, dificuldade, né? Mas hoje ele realmente consegue ter uma operação muito saudável e uma operação que me dá muito orgulho, que é a TM Home. Então, se você precisar de automação residencial, olha aí, tem a TM Home lá, é só entrar no site ou no @TM Home, né, que é o Instagram. Sim. Nós temos realmente essa empresa de automação residencial que o Thiago, meu filho, hoje ele é o CEO, né? Eu já nem faço parte mais, eu era sócio no começo, já nem sou sócio. Olha aí. Porque ele não, pai. Vida própria, agora eu quero continuar esse negócio e deixar para os meus filhos. Inclusive, fiquei sabendo que você, neto, né? O Thiago está grávido com a Ana, né? Estão grávidos aí o casal, o Thiago e a Ana.
E ele falou, não, esse negócio eu quero deixar para os meus filhos. E a Alice, exato, que, inclusive, fiquei sabendo que é o nome da filha do Lani, né? Também, que é a Alice também. Eu vou ser vô da Alice. Você é pai da Alice, eu vou ser vô da Alice. Estamos muito felizes com isso. Muito bom. E aí o Thiago empreendeu há 8 anos atrás. E depois, há 4 ou 5 anos atrás, eu comprei meu primeiro carro elétrico. E para testar mesmo, eu falei, eu gosto de novidade, né? Eu gosto de criar modelos de negócios inovadores. Então eu criei há 18 anos atrás o aluguel de celulares, era um modelo de negócio que não existia, deu muito certo. Criamos um modelo de negócio, né, da ATM Home há 8 anos atrás, também deu certo, é uma automação residencial que pode ser para você, que é uma pessoa que não precisa ser um jogador de futebol, né? Eu falava que a automação isso, na né? época existia no Brasil, mas só né? artista da Globo e né, os jogadores de futebol tinham condições de ter automação em casa. Hoje a TM Home democratizou isso, no modelo de negócio que também nós criamos e que hoje o Thiago desenvolveu e está melhor do que quando a gente criou, né? Olha só. É quando o filho faz a coisa acontecer e deixa melhor do que a forma como ele foi concebido, eu também fico bastante feliz e orgulhoso. E aí, há 4, 5 anos atrás, eu comprei meu primeiro carro elétrico para analisar o mercado. Falei, quem sabe se é o mercado da gente também fazer alguma coisa, né, de um novo modelo de negócio também para o mercado de eletromobilidade. Comprei o carro elétrico, me encantei, vi que realmente o carro elétrico, depois que você faz, né, a experiência de ter ou até te convido, se você ainda não tem o carro elétrico. Eu ainda não tenho, eu estou quase, né? Quem sabe você... O Rodrigo... Tem até um programa que a gente está lançando amanhã. Dá para dar um spoiler aí para a galera? Vamos dar um spoiler. Então, se quiser seguir o canal da ATMVs. Então já fica aqui a dica, já então, vai lá. Já. Siga o canal da ATMVs no YouTube. A gente criou esse canal exatamente com o propósito de ajudar as pessoas a tomar uma decisão para um carro elétrico, seja um híbrido ou um 100% elétrico. E a gente faz o canal exatamente isso, a gente deixa lá as dicas de você que está pensando em comprar um carro elétrico ou já comprou um carro elétrico e tem algumas dores aí de carregamento, a gente soluciona essas dores, inclusive lá no canal. Então, segue a gente lá no canal e amanhã né, o canal do YouTube vai ser um lançamento do programa Convertidos. Nossa, esse nome é sensacional. Tem que ter camiseta, caneca, tem que fazer. Exatamente, porque eu tenho alguns amigos aí que, cara, falou em carro elétrico. O cara fala mal, fala que não vai comprar. E tu conhece alguns assim que Tenho vários. Todo mundo tem um amigo que não gosta e fala que nunca vai ter um elétrico. E o programa Convertidos, Rodrigo, é exatamente isso. Nós vamos fazer aqui uma rodada de amigos, 2 amigos trazendo 2 amigos, né? Então, você vai poder, inclusive, trazer o teu amigo. Se você tem aquele amigo que não gosta de carro elétrico, quer combustão, a gente vai trazer esse pessoal. E o amigo que não gosta de carro elétrico vai falar com outros amigos aqui sobre por que não quer comprar o carro elétrico, quais são as preocupações. E vai ter sempre aqui um dono de carro elétrico ou 2 donos de carro elétrico dizendo, olha, eu tenho carro elétrico, tudo isso que você está falando não acontece ou acontece e talvez vai ser uma forma divertida muito bom, né, de ter uma boa discussão sobre veículos elétricos, ter ou não ter. Né? E vai começar amanhã, o programa vai ser 16 horas, né? Hoje nós estamos no dia 11, né? No dia 10, na verdade, de setembro. O programa é amanhã, 11 de setembro. Se você assistir esse vídeo depois, entra lá. Olha o programa, né? Vê como que foi a gravação. Vai ficar lá gravado. E se inscreva. Vai ter lá um link, inclusive, para você colocar os seus dados. E um bom motivo para você ser o próximo convidado. Muito bom. Porque você tem um amigo que é isso, ou você é contra e tem um amigo que tem, você quer trazer o teu amigo que tem, que você é contra, ou você tem o carro elétrico e quer trazer o seu amigo que não tem o carro elétrico e quer contra. Então, vai ser um programa muito legal, já fica o convite aqui. Legal. O Convertidos, né, da ATMVs, no canal ATMVs. Muito bom. Então, basicamente, nasceu essa vontade de ter o carro elétrico e daí nasceu um business. E aí então, nasceu um business. Quase não é empreendedor esse meu amigo aqui, foi né? Isso. Aí, o que aconteceu? Com a experiência de ter o elétrico, isso foi há 5 anos atrás, pessoal, na pandemia. Então, eu comprei o carro exatamente na pandemia e fiz algumas viagens com o carro, né? Naquela época eu não podia sair e tal, mas eu também não conseguia ficar preso em casa. Então, eu comprei o carro elétrico e vi que era um carro muito confortável, sem ruído, né? Sem barulho, né? Uma coisa que
a partir do momento que você tem um carro elétrico e você percebe que ele não faz barulho, quando você entra numa combustão que faz barulho, começa a te incomodar. Né? Eu sempre fui meio chato com barulho e aí o carro elétrico resolveu isso também. E aí resolveu outras questões, um carro potente, um carro que anda bem, mas tinha um grande problema, Rodrigo, o carregamento. Sim. Não existia 5 anos atrás. Hoje, a rede de carregamento que existe, que está crescendo muito rápido, né? Não existia formas de carregar o carro. E eu fui com esse carro elétrico de Rio Preto para São Paulo. Crente que eu ia parar num posto de gasolina, ligar uma tomada, porque ele vinha com um carregador portátil, todo carro elétrico vem com carregador portátil, mas a gente na época não sabia e eu fui simplesmente... Peguei a estrada e chegou no meio do caminho, eu precisava dar uma carga, eu falei, E tá aí? fácil, vou parar ali no posto Grau. Tomadinha, empresta a tomada. Empresta uma tomada, carregar ponho. meu celular aqui, Exatamente. meu iPhone já E era. bonitão, não tinha noção do que era um carro elétrico, eu estava feliz que era um carro potente, mas sabia que precisava carregar e achei que era ligar na tomada e o carro carregava e meia hora eu ia embora. Bom, pessoal, parei no Graal, lembro até hoje, Graal de São Carlos, né? Coloquei na tomada com o carregador que veio no veículo e simplesmente deu 10 minutos de carga, o crente que ia ser rápido, a hora que começou a carregar, deu lá 7 horas de carregamento. Nossa. Falei, como assim? Eu vou ficar 7 horas nesse posto de gasolina? Ai. Aí não tinha o que fazer. Aí eu falei, é isso mesmo? Vou ficar 7 horas. Aí o meu filho falou, pai, você não estudou o carro antes de você comprar? Eu falei, ele, não, eu achei que, acho que todo mundo, né, tem essa preocupação do carro elétrico. Eu tô aqui para testar, para ver o que é que é. 7 horas é demais, 7 né, horas, cara? Nunca passou pela cabeça. Nisso, deu 10 minutos, cai a energia do posto. Eu derrubei o disjuntor, porque tava numa tomada, a tomada tava puxando ali uma certa corrente pro carro, e eu derrubei o disjuntor do posto. Então, assim, não era nem mais 7 horas, né? Se eu não tivesse como ligar esse disjuntor, ia ficar ali, eu ia ter que chamar pessoal ali o guincho. perguntando, né, de quem é que colocou essa tomada, quem é que ligou essa tomada, e o Manuel lá, E o pessoal, tranquilão, né, em volta do Grau. carro, começou a rodear o carro, começou Não a sei de juntar quem é esse gente. carro aí, não. E eu falei, puxa, eu falo que é meu, não é meu, passei mó vergonha. Mas eu falei, cara, se é isso que é ter carro elétrico, então eu acho que eu vou procurar saber se é possível resolver uma dor, que é o carregamento em estrada. Então eu pesquisei e resolvi essa questão, né, criando um carregador que conseguia carregar em vários tipos de tomada, que inclusive era o próprio carregador, né, do carro que eu tinha, só que eu fiz ali um equipamento para conseguir carregar em qualquer tomada. E aí eu estava num grupo, né, dos donos de carro elétrico que eu comprei, do modelo do carro que eu comprei, e aí o pessoal, quando eu falei, olha pessoal, eu tive essa dificuldade e fiz isso aqui para resolver. E aí lá no grupo o cara falou, pô, faz um desse para mim que eu também viajo, já tive esse problema, outro, faz um para mim, faz um para mim. Nasceu o negócio. Naquele mês, eu me lembro como se fosse hoje, Rodrigo, eu vendi acho que uns 10 kits que eu tinha criado. Isso. E não tinha nem a empresa, nada, a ideia não era ter uma empresa disso, mas eu vi que tinha demanda. Tem demanda. Tinha demanda. Claro. Existia uma dor, essa dor era comum e existia demanda. E aí eu falei, por que não criar? E aí nós criamos a TMVs, que é uma empresa de carregador de veículos elétricos. Vou até tomar uma aguinha aqui. Que visa resolver a dor de carregamento de donos de veículos elétricos. Sim. E basicamente construiu uma rede que vem crescendo aí também com grande velocidade. Exato. E tem, eu acho, um pilar importante dentro disso tudo, que é a parte da sustentabilidade, que conecta com os teus valores também, que eu sei, não é? Exatamente. Ah, esse cara é E demais. aí, assim, aí eu pensei, por que não criar a empresa? Aí criamos a TMVs, isso há 5 anos atrás. Fiz um MVP de um produto que resolve o carregamento em viagens. Esse produto hoje se consolidou e é o maior, é o carregador portátil mais vendido da internet para donos de carros elétricos, que é o ATM Ultraflex. Então, tem muito vídeo no canal também da TMVs. E você descobre ali que você tem um produto que você viaja tranquilo. Você carrega em qualquer tomada. Ele tem extensões compatíveis com o sistema que nós criamos, patenteamos o sistema inclusive, homologamos no Inmetro. E hoje é um kit que resolve qualquer situação. Então quem tem um carro elétrico hoje e sair para viajar com o carregador portátil que vem no carro, vai ter dor de cabeça. Mas se tiver uma ATM Ultraflex, você já vai ter a solução, você não vai ficar com problemas e a gente resolve esse problema de carregamento. E aí a ATM, depois, né, criando esse produto que é a ATM Ultraflex, veio o Wallbox, que a gente criou também, hoje com tecnologia nacional. Então a gente fabrica hoje os carregadores aqui no Brasil, no Parque Tecnológico em São José do Rio Preto.
E a TMVs, Rodrigo, foi isso. A gente criou a empresa não para ganhar dinheiro, para resolver dores de amigos, que resolveu também dores de muitos consumidores. Sim. E também para ajudar o planeta, né? Porque eu penso, se a gente passar por esse mundo, ganhar dinheiro e não ter ajudado pessoas ou o próprio planeta, não faz sentido. Exato. E aí eu fiz a TMVs para ser a empresa do propósito, porque, de fato, a TM Outsourcing, ela nasceu sem propósito. Não vou ser demagogo aqui para falar que tinha propósito. Não tinha. A TM Home nasceu sem propósito. Era para ganhar dinheiro. A TMVs, eu falei, eu vou criar uma empresa com propósito desde o início. Legal. E depois foi tão assim assertiva essa decisão que eu criei o propósito da TM Outsourcing e criei o propósito da TM Home, né? Então hoje todas as empresas têm seu propósito, que nós estamos unificando num único propósito, inclusive, que a gente vai revelar em breve. Mas é isso. Então o propósito da TMVs é um propósito teocêntrico, um pouco diferente do que as outras empresas, né, do mercado propõem, né, como propósito, que é cuidar do que Deus criou. Então a gente acredita, né, que tudo isso é uma criação de Deus, né, o meio ambiente, o nosso planeta, e por que não cuidar do que Deus criou? Então a TMVs, ela é uma empresa com esse propósito, e o propósito, Rodrigo, é importante dizer, né, ele tem que ser muito maior do que a empresa. Exato. Se você cria um propósito para sua empresa, ou o teu propósito pessoal de vida, que é do teu tamanho, que é alcançável, que é atingível, isso não é um propósito, né? Então, propósito é algo que é maior do que você, que é maior do que a sua empresa pode realmente, às vezes, entregar nesse momento. E que vai ser perseguido pela existência da empresa ou pela sua existência. Então, cuidar do que Deus criou, eu concordo, é um propósito muito grande, muito maior do que a gente pode realmente entregar. Mas a gente vai perseguir isso sempre. Não, e é factível porque dá para desdobrar em atitudes, em ações, em comportamentos, em produtos, em soluções. Então... E as soluções da TM estão todos com esse propósito, né? E cuidar não só do meio ambiente, cuidar de pessoas. Então a gente cuida da nossa equipe, nós cuidamos, né, da equipe do Grupo ATM, de todas as empresas do grupo. Nós temos esse cuidado, esse humano que você nos trouxe, né? O ser humano, a gente valoriza e cuida. Cuida do ser humano, que é um colaborador, porque antes de tudo, antes de colaborador, ele é um ser humano e ele está numa família. Então a gente cuida desse ser humano e cuida dessa família, inclusive. Mas isso acho que é papo para outra roda de liderança, talvez assim, ou, né? Se eu for convidado, quem sabe, numa roda de liderança, né? Quem sabe um dia eu estou apto a... Saiu o spoiler aí, hein? Saiu o spoiler e não vai ser fraca essa roda, hein? E aí a gente bate esse papo sobre pessoas, que eu acho super importante, né? Essa liderança de pessoas. Muito bom. E é isso, e a TMVs acabou hoje, somos uma rede de eletropostos, porque nós resolvemos também a dor de carregamento rápido. Então a gente entendeu que o carregamento rápido, ele precisa, né, estar disponível, e nós criamos uma rede de eletropostos de carregadores rápidos e carregadores normais, que a gente chama, né, de 7 kW, e os rápidos, que são os mais rápidos ali, que vocês que ainda não têm carro elétrico, mas vão ter um dia, procure saber lá no canal da TMVs, e a gente tá lá para explicar tudo isso para vocês. E hoje nós somos também uma das 5 maiores redes de eletropostos do Brasil, e estamos crescendo rapidamente, e contamos com você aí que está pensando em comprar um carro elétrico, fazer essa transição, porque ajuda o mundo e com certeza a TMVs vai ajudar você. Muito bom, muito bom, muito bom. Manuel, eu vou pedir agora então para você deixar uma mensagem para o nosso público-alvo aqui, que está sempre nos acompanhando, que é o profissional promotor de vendas. O que você poderia dizer para ele, uma mensagem que você poderia deixar para que ficasse registrado aí como um incentivo, né? Algo nesse sentido? Que mensagem que você poderia levar para esse profissional? Talvez até direcionando para aquele que ainda não conhece muito bem o projeto gigante do PDV, que talvez esteja aí com algum sentimento de desvalorização, algum sentimento negativo no coração. Vamos lá. Olha, eu vou falar uma coisa profunda aqui, né? Que tem a ver com o que a gente acabou de falar. E eu acredito que vale para qualquer profissional, né? E o promotor de vendas, ele também tem que pensar nisso, que é você ter um propósito de vida, né? Se você ainda não tem um propósito de vida, pesquise sobre o assunto. Esse propósito de vida pode ser o que está faltando para você entender, de acordo com o seu propósito, para onde você quer chegar. Se você quer seguir a carreira comercial, se você vai realmente buscar, né, com essa experiência que você está tendo, seguir essa carreira, ou às vezes
de acordo com o propósito que você entender de vida, não é exatamente essa carreira para você. Então, eu acho que depois que eu descobri o meu propósito, Rodrigo, eu acredito que isso não faz muito tempo, tá? Faz questão de 5 anos. Eu descobri o meu propósito de vida e hoje eu faço as coisas por propósito, redefini o propósito da empresa, redefini o meu propósito e hoje a minha vida faz mais sentido, as empresas fazem mais sentido para mim e eu só invisto aquilo do que está no meu propósito. Então você também, você pode investir o seu tempo, investir, né, a sua carreira do seu propósito. E se você ainda não sabe qual é esse propósito, primeira coisa, entra no Gigantes do PDV e procura ver o propósito do Gigantes do PDV. Se ainda não sabe o seu, olha lá o Gigantes do PDV. Cara, eu não sei qual é o meu propósito, mas o propósito do Gigantes do PDV e os pilares faz sentido para mim. Então começa a seguir o Gigantes do PDV e começa a pensar no seu propósito. E talvez dentro dos Gigantes do PDV é aonde você vai encontrar o seu propósito de vida. E esse propósito de vida pode mudar a sua vida para todos os sentidos. Pessoal, profissional, espiritual, tudo, né? O propósito ele abrange e como eu falei, né? O propósito tem que ser maior que você. Então você que é promotor de vendas e ainda não descobriu o seu propósito de vida, procura, né, saber e isso não é assim também, viu pessoal? Ó, achei meu propósito, é uma coisa que você às vezes leva 1 ano, 2 anos, 3 anos. É uma construção. E às vezes você constrói ele em 1 ano e ele também vai ser aprimorado ao longo do tempo. Mas sem um propósito de vida, pessoal, você trabalhar para pagar boleto, eu acho que a vida é muito mais do que isso, né? Então não trabalhe para simplesmente trabalhar e pagar boleto, pagar as contas. Tenha esse propósito de vida. Se não tem, busque. E busque no Gigantes do PDV talvez o caminho de você achar esse propósito. Vem com a gente, vem com a gente pro Gigantes do PDV. Porque lá no Gigante do PDV essa é a base, A gente tem os 7 princípios de um gigante do PDV, a gente tem os pilares, né? Como vocês já perceberam que eu gosto de colocar para ficar bem didático mesmo. E a gente, acima de tudo, Manuel, a gente está aqui para acolher você que por algum motivo não está meio perdido, entra lá. Se você sentiu, está assistindo esse vídeo, muito provavelmente não é por acaso. Então eu te convido, deve ter um link disponível aqui em algum lugar dessa página que vai te dar acesso à nossa comunidade no WhatsApp. E aí você entra lá, você vai ver que tem vários grupos, tem grupo de corrida, tem grupo de autoconhecimento, eu entrei, tem pessoal, grupo técnico. Eu fiquei surpreso com a qualidade ali dos grupos. Inclusive, né, tem grupos para esporte, para espiritualidade, para tudo, pessoal. Para execução, né? Que no caso é o dia a dia do promotor. Então, tem assim, tanto da parte profissional quanto, né, saúde e espiritual. Porque eu também acredito, né, que o ser humano, ele é corpo, mente e espírito. Então, se você não tiver as 3 coisas equilibradas, Rodrigo, é uma coisa também que é o último recado, né? Tenha o seu propósito e procure um equilíbrio entre a sua saúde, né, que é o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Porque daí, meu amigo, você vai alcançar assim, voos muito mais altos do que você está hoje. Talvez o teu potencial é muito maior e você vai descobrir, talvez aí, quando você talvez pensar sobre esses 2 assuntos. Exato, se relacione com pessoas e cuidar desses 3 pilares, né? Perfeito, se relacione com pessoas que estão nessa mesma vibração, entende? Eu acho que isso é uma dica importante também. E para fechar aqui, eu quero te agradecer, Manuel, por esse bate-papo inspirador. Eu acho que é muito legal conversar contigo sempre, né? Em qualquer ocasião, seja na frente da câmera ou não, é o mesmo Manuel, sempre esse papo, sempre essa inspiração, essa motivação. E obrigado por compartilhar isso, porque com certeza é uma semente que vai reverberando aí na mente de quem está nos acompanhando. E, pessoal, o Gigante do PDV, o grande objetivo, na verdade, é o seguinte, é fazer com que você compreenda que você pode ser um gigante do PDV, mas essencialmente um gigante na vida. Exato. Eu te espero aqui no nosso próximo Papo de Gigante. Muito obrigado e até o próximo Papo de Gigante. Valeu, Manuel. Isso aí.